Olá pessoal, esse vídeo muito simples é para mostrar a regra de concordância verbal quando o sujeito tem o pronome se. São apenas dois casos. O primeiro é quando o pronome se ele funciona como índice de indeterminação do sujeito, quando ele acompanha verbos intransitivos, verbos transitivos indiretos e verbos de ligação. E nesse caso, o verbo vai ser sempre conjugado na terceira pessoa do singular, como, por exemplo, precisa-se de governantes interessados em civilizar o país. Precisa-se, o verbo está concordando na terceira pessoa do singular, ele precisa. Depois, confia-se em teses absurdas. Confia-se também está concordando na terceira pessoa. E era-se mais feliz no passado, também concordando na terceira pessoa. Agora, outro uso do pronome se é quando ele funciona como partícula passivadora. Ele vai acompanhar verbos transitivos diretos e indiretos na formação da voz passiva sintética. Nesse caso, o verbo deve concordar com o sujeito da oração. Exemplos: construiu-se um posto de saúde, construíram-se novos postos de saúde, não se pouparam esforços para despoluir o rio, não se devem poupar esforços para despoluir o rio. Então, nessa primeira frase aqui, o sujeito é um posto. É um sujeito que está no singular, e por isso que o verbo também está no singular. E para ficar mais claro, é só a gente transformar essa frase para voz ativa. Um posto de saúde foi construído. Agora, nessa frase aqui, olha, o sujeito é novos postos de saúde, porque se a gente também transformar essa frase na voz ativa, novos postos de saúde foram construídos, nós percebemos que esse termo aqui é o sujeito. Se é um termo no plural, o verbo também concorda no plural. A mesma coisa com essas outras duas frases aqui, em que o sujeito é o termo esforços, ou seja, está no plural, e por isso o verbo também concorda no plural. Então, para você saber como usar a regra de concordância com o pronome se, você primeiramente precisa de saber qual que é a função sintática desse pronome na frase. Ele é um índice de indeterminação do sujeito ou ele funciona como uma partícula passivadora? E para saber disso, você precisa de saber qual que é a característica do verbo. Se for verbo intransitivo, transitivo indireto e de ligação, um índice de indeterminação do sujeito e, portanto, você tem o verbo sempre no singular. Agora, se você tem verbos transitivos diretos e transitivos diretos e indiretos, você vai ter aí o se funcionando como partícula passivadora, ou seja, se você tem uma frase que foi transposta da voz ativa para a voz passiva, portanto, o verbo vai concordar com o sujeito normalmente.